Olá, professores, tudo bem? Hoje começamos o nosso projeto Quarta Pedagógica pelo livro O Construtivismo na Sala de Aula, que é uma obra de vários autores, autores espanhóis que foram referências aí na formação de um referencial teórico para uma teoria socioconstrutivista. Eu sou uma pessoa nascida em 1975, então sou uma pessoa que vivi a transição do que se chamou ensino tradicional para uma proposta construtivista, que entendo que surgiu para nós, brasileiros, latino-americanos, que vivíamos aí um tempo de ditadura antes da década de 1980, ou seja, nesse período 1964 a 85, vivíamos numa ditadura em que muitos autores não entravam aqui no país. Então, enquanto nascíamos, se desconhecia Piaget, se desconhecia Vygotsky, Vallon, que hoje são a base do que temos para subsidiar a nossa educação. Então, vivi essa transição, né, desse momento tradicional para uma proposta construtivista. Sou educadora formada em curso de habilitação para o magistério, no Cefam. É um projeto interessantíssimo, em que, como criança, vivi uma proposta tradicional, como educadora, professora, já fui educada numa proposta construtivista. E, no meio de tudo isso, né, já são aí 40 anos de história de um construtivismo no Brasil. O que seria essa proposta construtivista? Então, isso eu fui ter uma noção maior a partir da leitura desse livro, porque já fui, vamos dizer assim, educada como professora em uma proposta diferente da que aprendi, mas sempre busco conceitos, sempre busco entender aquilo que nos direciona à prática. Então, nós vamos começar no primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo, que é um capítulo escrito pelo César Cole e pela Isabel Solé, ele fala dos professores e a concepção construtivista. Olha, eu já tive uma vida dividida, né? Aprendi de forma tradicional, ensinei de uma forma mais próxima do que seria o construtivismo. Como seria aí o que esses autores trazem sobre essa concepção dos próprios professores. Quando o César Cole e a Isabel Solé, que são espanhóis, tratam desse assunto, eles vão lá na diferenciação dos sistemas de ensino espanhol e brasileiro, né? Lembrando que César Cole, ele foi um consultor aí na construção dos parâmetros curriculares nacionais. Então, ele tem, vamos dizer assim, uma proximidade com esse ensino brasileiro, porém a referência dele é espanhol. Então, muitas coisas dessa reforma educacional espanhola, ocorrida aí no final do século XX, é trazida aqui para o ideário brasileiro. Então, a educação infantil no sistema brasileiro seria 0 a 3 anos, agora 3 a 5 anos. Não é? E na época que o livro foi escrito, vamos nos recordar aqui, a sexta edição é de 2006, mas vamos buscar aqui ao longo do nosso trabalho a primeira, porque a edição que eu tenho é de 2006, né? Já se apontava, sinalizava a redução da idade da educação infantil em 2006, porque já se preparava ensino fundamental de 9 anos. Era 3 a 6, aqui está 3 a 5, porém, o espanhol é o 0 a 3 para a creche, como no Brasil, e 3 a 6 para a educação infantil. O equivalente ao primeiro ciclo, ou seja, o fundamental, seria no Brasil 6 a 14 anos e na Espanha 7 a 12. O que seria o ensino médio no Brasil, 15 a 17 anos, e na Espanha, esse ensino médio, ele se estende dos 12 aos 16. E o técnico profissionalizante no Brasil, ele não é acessível a todos. Ele pode ocorrer de maneira concomitante
ou posterior ao ensino médio. E na Espanha, ele nos dá a entender que é acessível a todos de 16 a 18 anos. Não é? Então, para nós parece relevante essa comparação, porém, o que eu entendo? Que essa informação a gente até dilui, porém, nós temos que entender. Mesmo que a nossa realidade não seja próxima da Espanha, as nossas propostas têm a influência deles por terem sido ali balizadas por um espanhol, Isabel Soler, que nos traz tantas questões a respeito da educação infantil, das estratégias de leitura também. Então, como é a concepção construtivista? Ela é construída a partir da sua utilização, ou seja, Piaget, que vamos dizer que foi o pai de tudo isso, ele não é pedagogo, ele não era esse o objetivo de vida dele, falar de uma concepção que fosse influenciar o ensino. Por isso é que se estuda como acontece o ensino, para se pensar um ensino voltado para as características do alunado, da sua faixa etária. Então, a prática do construtivismo é o casamento entre as condições teóricas e materiais em que está ocorrendo o ensino. Ou seja, eu parto de uma concepção para ensinar o aluno, uma concepção em que eu vou ensinar a partir do que eu compreendo do seu desenvolvimento, do seu repertório, ou seja, eu parto das características do aluno. Então, são concepções teóricas. Eu sou orientada por uma teoria aí, embasada em Piaget, em outros autores que acreditam da mesma forma, e a partir disso eu preparo aquilo que é adequado para o meu estudante, para o estudante que eu tenho sob a minha responsabilidade. E das condições materiais, ou seja, eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, tanto de aluno quanto de material. Ou seja, esse ensino ele deve estar voltado para a concepção de homem de cada sociedade. Tá vendo como o ensino ele é bem direcionado para o seu público. Conteúdos, ou seja, objetos de conhecimento, talvez sejam os mesmos, né? Ou seja, pensando numa proposta de base nacional comum curricular. Aquilo que é ensinado é o mesmo, mas a maneira, a abordagem, os recursos são de acordo com o que tem. Então, essas teorias devem compreender e não se opor ou desvincular a articulação entre cultura, ensino e desenvolvimento. Ou seja, eu tenho que pensar o aluno no seu contexto, que é a questão da cultura, eu tenho que pensar nos métodos de ensino, porque há um saber a ser construído e no desenvolvimento de cada aluno, ou seja, na maturidade, nas condições de aprendizagem que tem cada aluno. E aqui, vamos avançar um pouquinho. O que mais que eu posso dizer dessa concepção construtivista? Ela vai partir de uma formação pessoal, ou seja, é um ensino que vê um contexto, mas que vê também o indivíduo, uma formação pessoal permanente e diversificada. Ela abrange uma sociedade, ela parte de uma leitura social da educação e questiona o próprio conceito de aprender, né? Quando eu coloco que nem todos aprendem da mesma forma, que eu preciso partir daquilo que meu aluno sabe para ajudá-lo a construir o conhecimento, eu estou falando de uma palavra-chave, a diversidade, muito falada nesse começo de século 2000, né? Década aí de 2020, palavra diversidade, ou seja, meu ensino é conforme a realidade e conforme as competências construídas pelo meu aluno. Por isso, como seria essa aprendizagem construtivista? Então, vamos pensar assim, final da década de 90, começo da década de 2000, em que imperava ali, né, num período anterior, uma proposta tradicional, muito às vezes behaviorista, tecnicista. Então se colocava aqui um ensino sem cópias ou reproduções. É claro que a cópia, que a reprodução, ela tem o seu papel no ensino, mas aqui a proposta é dar foco à construção do aluno. Por isso que é uma proposta de criação a partir de situações e com finalidades reais.
Ou seja, eu estou aprendendo ali no segundo ano como se faz um bilhete, eu vou construir um bilhete com o meu aluno para um destinatário real, para os alunos da outra turma, para o meu amigo, e não vou fazer aquele texto de cartilha, porque se critica a cartilha, a criança não aprende a ler no caminho suave? Sim, e é às vezes um tratamento de choque para aquele que tem mais dificuldade, mas a cartilha é um texto fabricado que só se vê naquele momento na escola. Na rua, na vida, o aluno não vai encontrar um texto, o boi baba, como é escrito na cartilha. Então, a aprendizagem construtivista, ela busca uma elaboração de representações sobre os objetos ou conteúdos da realidade, como se diz na BNCC, os objetos ali de aprendizagem que se pretende aprender. E como seria essa construção do aluno? É uma construção que não pode ser solitária. Ela precisa da intervenção do professor, né? O aluno não aprende sozinho. Ele precisa de alguém que crie as boas situações de aprendizagem, que direcione o seu caminho para que ele realmente possa construir o seu conhecimento. A criança é protagonista? Sim, mas ela não aprende sozinha. Certo? Então, sua ajuda, né, a sua ajuda, a do professor, se encontra na zona de desenvolvimento proximal do aluno, que é um conceito desenvolvido pelo Vygotsky. Então, para esse aluno, os significados já construídos ajudam a interpretar e a construir novos significados. Eu dou muito exemplo da aprendizagem da divisão, para quem é PEB 1, né, ou professor de matemática. Olha, a divisão ela é muito complexa para o aluno, porque para saber a divisão, eu preciso saber todas as outras operações e eu ainda preciso ter de cor a tabuada. Então, entendem como que um conhecimento vai fundamentando outro, até que se tenha uma nova construção. Eu faço a adição, depois, para subtrair, eu preciso saber somar. Eu preciso saber tanto a subtração com aquele conceito de que eu tenho 5, perco 3, fica 2, como aquele conceito do 3, quanto falta para chegar no 5. Porque é aí que eu vou trabalhar com recursos e reservas com a criança. Então, um conhecimento vai fundamentando o outro. E quando eu vou multiplicar, eu preciso saber ali que aquela multiplicação é adição de parcelas iguais. E, finalmente, quando eu chego na divisão, eu tenho que saber tudo isso. Senão eu não consigo. Ou seja, um conhecimento ele vai fundamentando o outro. E para ensinar a divisão, o professor parte da realidade do aluno. O que é? É uma realidade em que ele precisa saber se o aluno tem domínio das demais operações para que ele possa prosseguir. E se ele não tem, é preciso retomar a aprendizagem para que ela realmente seja significativa e efetiva. Por isso, o encerramento de um projeto na educação infantil, no ensino fundamental, ele pode dar margem à elaboração de um outro projeto. Então, como um pouquinho mais dessa concepção construtivista, né? Ela fundamenta o professor para a tomada de decisões. Ou seja, o professor ali, ele pode até ter seu programa pronto, ter as suas habilidades e competências a serem definidas para determinado ano ou determinada etapa ou disciplina. Mas, quando ele está trabalhando em uma concepção construtivista, ele precisa sempre estar tomando decisões, porque não é simplesmente seguir o programa. É preciso verificar aquele objeto de conhecimento, saber se os alunos tiveram domínio, se é necessário retomar ou se tudo já foi feito e é preciso avançar. Então, ele precisa de decisões referentes ao planejamento, à compra, se for o caso, ou elaboração ou direcionamento de um determinado material didático. De repente, ele precisa optar, eu vou seguir o livro na sequência, ou meninos já superaram alguns objetivos, e eu vou pular de uma unidade a outra mais avançada. E, principalmente, ele tem que estar ligado, tem que tomar decisões referentes
a elaboração dos instrumentos de avaliação, porque essa avaliação ela precisa estar ligada ao planejamento, que é feito de acordo com as habilidades e competências que os alunos precisam desenvolver, aos objetivos de cada objeto de ensino e a uma proposta interacionista. Então, não é simplesmente selecionar questões e aplicá-las aos alunos. É necessário olhar todo o trajeto percorrido para se elaborar uma avaliação em uma proposta construtivista. Para isso, é necessário um trabalho em equipe: professor, alunos, familiares, equipe pedagógica da escola, em que todos partem do que se possui, em que se estabelecem objetivos em planos, se encontram desafios tangíveis, ou seja, eu vou colocar desafios conforme as potencialidades ali do meu alunado. E sentido para as tarefas, né? Porque se as tarefas são tão vinculadas assim às potencialidades do aluno, elas se tornam significativas ainda mesmo para aqueles com maiores dificuldades. E principalmente um trabalho em equipe, ele ajuda o professor em reuniões e revisões periódicas. Então esse é o resumo aí, as anotações que fizemos do primeiro capítulo de O Construtivismo na Sala de Aula. Lemos aqui esse texto de César Cole e Isabel Solé.